Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso tempo de celebração. É muito bom ter você e toda a sua família participando conosco. E hoje nós chegamos no capítulo 10 do livro de Levítico. Você pode abrir sua Bíblia para lá. De fato, é bastante estranho, porque quando a gente esteve no capítulo 9, nós vimos um momento de grande festa. O grande dia aconteceu, foi o momento da manifestação do Senhor. E todo o povo celebrou, nós vimos que eles gritaram, eles festejaram ao Senhor. Quando a gente chega no capítulo 10, a gente encontra um dia de grande tragédia. Uma grande tragédia mesmo acometeu o povo e principalmente Arão. Por quê? Porque os seus filhos Nadab e Abiú foram mortos pelo Senhor. E quando a gente olha para o capítulo 10, a gente descobre então um capítulo em que Nadab e Abiú são mortos e o capítulo começa com Arão em silêncio. No começo do capítulo a gente vê que ele fica em silêncio, mas o capítulo termina com Arão falando e mostrando assim bastante medo de que os seus outros filhos fossem mortos pelo Senhor. A reflexão que a gente tem hoje, ao olharmos para o capítulo 10, é mais ou menos a seguinte: naqueles dias, eles passaram por praticamente 8 dias de festa, 7 dias de consagração do sacerdote e depois o grande dia em que aconteceu a manifestação do Senhor. O que pode ter acontecido, talvez para ajudar a explicar o porquê que Nadab e Abiú foram mortos pelo Senhor, a impressão que nós temos é que depois de toda essa celebração, esses dias cheios de alegria, principalmente o 8º dia, talvez eles relaxaram um pouco, eles acabaram esquecendo um pouquinho a concentração e por conta disso cometeram algo que não poderiam ter feito, fizeram algo que desagradou o Senhor. E ao olharmos para esse capítulo, podemos dizer que a lição para nós ela já é muito clara, que o Deus que é santo, ele exige de nós atitudes santas, e que na nossa vivência cristã não há espaço para a gente perder a concentração, para a gente relaxar. Deus exige de nós uma santidade constante. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele é santo. E quando Nadab e Abiú foram mortos, Moisés aproveitou para relembrar Arão e todo o povo sobre esta questão, que era isso que o Senhor havia dito. Olha aí na sua Bíblia o versículo de número 3 do capítulo 10. E o texto diz assim: E Moisés disse a Arão: foi isto que o Senhor falou: manifestarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão ficou em silêncio. Vamos orar. Senhor, a nossa oração nesta noite, numa noite em que vamos olhar para um capítulo em que aconteceu uma grande tragédia, um capítulo que realmente deixou Arão calado, deixou os seus filhos que ficaram vivos perplexos, eles ficaram todos pasmados e também o povo diante do que aconteceu com Nadab e Abiú. E o que a gente está percebendo ao lermos este capítulo, e iremos perceber com maior clareza, é que no nosso relacionamento com o Senhor, nós não podemos perder a concentração e nem relaxarmos na nossa santidade. Que o Senhor fale ao nosso coração por meio deste episódio tão triste que aconteceu naqueles dias, mas que servem de lição para nós até os dias atuais. Fala conosco, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje o desenho das crianças será o seguinte: crianças, peguem aí a folha, deitem a folha, e num canto da folha vocês vão desenhar várias pessoas, tá? Como se fossem as pessoas do mundo todo. Coloque o máximo de pessoas que você puder em um canto da folha. No meio da folha você vai desenhar a cruz, que representa Jesus. Pode até escrever no alto lá, Jesus. E aí depois de ter desenhado num canto várias pessoas, no meio a cruz,
no outro canto da folha, vindo em direção às pessoas, você vai desenhar chamas de fogo, tá bom? Então esse é o desenho. Pessoas de um lado, a cruz no meio e uma chama de fogo ou labaredas de fogo vindo em direção às pessoas, mas não passando pela cruz. Tá? Vem até perto da cruz, mas não passa da cruz. Qual é a ideia do nosso desenho? A ideia do nosso desenho é que as pessoas, que pode representar a nós mesmos, só não somos atingidos hoje pela ira de Deus por causa de Jesus. Porque assim como Nadab e Abiú vacilaram, assim como eles relaxaram, perderam a concentração, fizeram algo que o Senhor não aceitava, não estavam em santidade para se aproximar de Deus, muitos de nós, se fosse por nós mesmos, ao tentarmos nos aproximar do Senhor, também seríamos consumidos. Mas por causa de Jesus, que morreu lá na cruz por nós, dando a sua vida em nosso favor, derramando o seu sangue, é por causa dele que nós somos aceitos por Deus, e quando nos apresentamos a Deus, então, não somos consumidos. Se não fosse Jesus e chegássemos então diante do Senhor, nós seríamos consumidos. Mas este capítulo 10, como já citamos, é um capítulo de uma grande tragédia, e que fica claro para nós que o Deus que é santo exige daqueles que se aproximam dele atitudes santas. E essas atitudes, basicamente, vão envolver algumas coisas. Primeiramente, obediência completa. Deus exigia dos sacerdotes, assim como exige de nós hoje, uma obediência completa. Veja aí na sua Bíblia, a partir do versículo 1 do capítulo 10. E aconteceu que Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário e, pondo nele fogo e incenso, ofereceram fogo não permitido. Algumas versões traz fogo estranho diante do Senhor, o que ele não lhes havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os devorou, e morreram diante do Senhor. Moisés disse a Arão: foi isso que o Senhor falou: manifestarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Mas Arão ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: aproximai-vos e tirai vossos irmãos da frente do santuário, para fora do acampamento. Eles se aproximaram e os levaram como estavam, nas próprias túnicas, para fora do acampamento, como Moisés lhes havia falado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não vos descabeleis, nem rasgueis as vossas vestes, do contrário, morrereis, e a ira virá sobre toda a comunidade. Mas os vossos irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar esse fogo causado pelo Senhor. E não saireis da entrada da tenda da revelação, do contrário, morrereis. Pois o óleo da unção do Senhor está sobre vós. E eles fizeram conforme a palavra do Senhor. O capítulo então começa dizendo que Nadab e Abiú se aproximaram do Senhor com fogo estranho, fogo não autorizado. O que a gente até hoje não sabe exatamente o que é, o que eles fizeram. Alguns até acreditavam que eles estariam embriagados. Outros acreditaram que eles tivessem feito alguma coisa que de fato o Senhor não aprovava. Alguns até acreditam que eles teriam entrado lá no Santo dos Santos. Mas ao que parece, a possibilidade, aquilo que é mais provável, é que eles acenderam os incensários deles com brasas que não foram tiradas do altar ungido pelo Senhor, aquele altar do sacrifício que na semana passada nós vimos que o Senhor lançou a chama, o fogo dele, e a partir de então acendeu aquele altar. Então o que parece é que eles trouxeram ou pegaram brasas para acender os seus incensários,
não do altar, mas de um outro local. E olha, aí a gente pensa assim, mas foi só isso? Olha, seja uma coisa, seja outra. Parece que a punição de Deus foi exagerada, mas na verdade a ideia é que o Senhor exigia dos sacerdotes obediência completa. Então, se a brasa tinha que sair lá do altar, tinha que ser do altar e não de outro local. Então, eles apresentaram algo que não foi aceito pelo Senhor. E aí o texto diz que do Senhor, então, saiu fogo que os consumiu. No capítulo 9, o fogo que veio do Senhor foi um fogo de aprovação, aprovando o que o povo havia feito. Já no capítulo 10, é um fogo que sai também do Senhor, mas agora num aspecto de reprovação. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que a ira de Deus se manifestou e continua a se manifestar sobre aqueles que de alguma forma não fazem aquilo que está ordenado pelo Senhor. Uzias mesmo, lá no texto de 2 Crônicas, capítulo 26, verso 19, nós vamos encontrar a história de Uzias que fica leproso. E ele fica leproso porque ele era rei. E aí então ele acaba querendo tomar a posição de um sacerdote, ou fazer o que um sacerdote fazia. E aí então a ira do Senhor vem contra ele e ele fica leproso. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente já citou e sempre lembra deles, Atos capítulo 5, Ananias e Safira, quando eles vendem uma propriedade, e naqueles dias alguns irmãos da igreja, isso não era obrigatório, mas alguns irmãos da igreja, ao venderem suas propriedades, eles iam e davam todo o dinheiro, todo o valor da venda para a comunidade, para ser dividido e colocado à disposição daqueles que tivessem necessidade. Ananias e Safira, talvez por verem os outros fazerem isso, eles vendem também uma propriedade, mas ao invés deles entregarem tudo, eles mentem. E na verdade eles não tinham que entregar tudo, então não tinha nem necessidade de mentir, mas eles mentiram. E aí o apóstolo Pedro diz: por que vocês mentiram contra o Espírito Santo? E tanto o marido quanto a mulher são mortos pelo Senhor. A ideia que a gente consegue observar é que Deus exige obediência completa. E nesta época em específico, a maneira de Deus ensinar o povo era de uma maneira assim muito clara. Acontecia ali, as pessoas morriam diante de todos, para que todos percebessem o quê? Deus exige obediência completa. E é isso que Moisés lembra Arão, versículo 3. Ele lembra Arão: olha, foi isso que o Senhor falou, que ele iria se manifestar diante do seu povo, ia se manifestar para aqueles que estavam dizendo: olha, nós queremos seguir ao Senhor, queremos nos aproximar de Ti. Só que o Senhor exige santidade. E Nadab e Abiú, então, parece que não tiveram essa obediência completa e eles foram mortos. E nós, nos versículos que lemos, diz que Moisés então chama os primos de Arão para retirar os corpos e colocar os corpos para fora do acampamento, assim como era feito também com a carcaça dos animais que eram sacrificados por causa do pecado do povo. Simplesmente foram levados. E a Arão e seus filhos foi dito: olha, vocês não vão guardar luto, continuem aí na tenda, não se descabelem, não rasguem suas roupas em sinal de luto, não façam absolutamente nada, porque se vocês fizerem, a ira do Senhor virá contra vocês. E o Senhor não está sendo insensível com eles. O Senhor só está ensinando a eles e ao povo que quando se dispõe a servir o Senhor, o relacionamento com o Senhor é muito mais importante do que as demais coisas. E isso não é algo somente do Antigo Testamento. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente encontra Jesus falando sobre o preço do discipulado. E aí alguém chega para ele e fala assim: Senhor, eu quero seguir a Ti, mas deixa eu enterrar o meu pai e a minha mãe. Foi esse o pedido que a gente encontra lá em Lucas capítulo 9, versos 59 até os 60. E aí Jesus lá fala assim: segue-me. Mas a pessoa respondeu:
permite que eu primeiro vá sepultar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. A ideia que Jesus estava passando é: olha, deixe que os mortos, os espiritualmente mortos, enterrem ou sepultem aqueles que fisicamente morrerem. Você está vivo espiritualmente, então a prioridade sua é o reino de Deus. Então o que o Senhor está fazendo ali com Arão é usar de um método de ensino bem claro para que todos entendessem que era prioritário seguir a ele. Jesus em outro momento disse que aquele que não deixar pai e mãe não seria digno dele. O que a gente encontra então no ensino a Arão e as pessoas daquela época é que o Senhor exige obediência completa. O Senhor é a pessoa mais importante e, logicamente, o ministério que a gente recebe do Senhor, ele deve ser executado. E aí, é claro, todo ministério que a gente recebe do Senhor, ele começa de onde nós estamos. E principalmente essa conversa de Jesus: olha, deixa os mortos enterrarem os seus mortos, ao que parece foi com alguém solteiro. Então, toda a liberdade ele teria para servir ao Senhor. E quando a gente encontra aqui a história de Nadab e Abiú, a gente encontra o Senhor conversando com Arão e com os seus filhos, os irmãos de Nadab e Abiú. Olha, vocês não vão guardar luto. Quando a gente chega no capítulo 21 do livro de Levítico, nós vamos reencontrar estas ordens. Não rasguem suas roupas, deixe que o povo passe por esse momento de luto. O Senhor não falou para eles: olha, vocês não podem ficar tristes, vocês não podem chorar, não é isso que o Senhor disse. Mas ele disse: olha, vocês não devem cortar os cabelos, vocês não devem rasgar as suas roupas, não devem demonstrar esse luto. A tristeza, o Senhor entendeu que eles estavam passando. Mas é algo muito importante que a gente já começa a perceber aqui. O Senhor, quando nos chama para servir a Ele, o Senhor, quando chamou Arão, quando chamou os seus filhos, Ele disse e deixou claro: o que eu peço a vocês, o que eu quero de vocês, o que eu peço é que vocês tenham uma obediência completa. A lição que fica para mim e para você é que nós não podemos nos distrair na nossa caminhada com o Senhor no que diz respeito a uma vida de santidade. O Senhor não aceita que a gente se entregue pela metade. O Senhor não aceita uma santidade que não é uma santidade completa, que não é uma busca intensa pela santidade. E isto ficará visível lá naquele dia, quando nos encontrarmos com o Senhor. Porque muitos caminham com o Senhor à sua maneira e não na maneira de Deus, seguindo as suas regras e não as regras de Deus. Vivem a vida cristã com os critérios que ela mesma estabeleceu. Há muitas pessoas que fazem isso. Há muitas pessoas que olham para as Escrituras e dizem: não é bem assim. Ouve a ministração da palavra e diz: eu até entendo o que o pastor quis dizer, o que esse líder quis dizer, mas quer saber, eu vou seguir do jeito que eu acho que tem que ser. E aí então a Bíblia garante que acontecerá no dia em que nos encontrarmos com o Senhor, que Ele vai dizer: nunca vos conheci. Mateus capítulo 7, versos 21 até o 23, fala assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Talvez hoje a gente olhe e fale assim: mas hoje o Senhor não mata mais como matou Nadab e Abiú. Olha, eu particularmente creio que Deus continua sendo a mesma pessoa. E continua agindo, não aceitando pessoas que se dizem cristãs e não são.
mas vamos aceitar que ele não age mais como agiu com Nadab e Abiú. Pode até ser, mas quando a gente lê esse texto, a gente descobre que vai dar no fogo do mesmo jeito. Nadab e Abiú foram mortos pelo fogo que saiu do Senhor. Aqui, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vai acabar no fogo que o Senhor preparou para o diabo e os seus anjos. Então, a melhor coisa a fazer é ter uma obediência completa e se aproximar do Senhor por meio de Cristo com o coração totalmente entregue a Ele, para que não experimentemos o que Nadab e Abiú experimentaram. O que o Senhor exige? Obediência completa. E mais do que isso, nesse capítulo trágico, a gente descobre também que o Senhor exige dos sacerdotes sobriedade. Olha só os versículos de 8 em diante. E o Senhor também falou a Arão: nem tu nem teus filhos bebereis vinho nem bebida forte quando entrardes na tenda da revelação, do contrário morrereis. Este é um estatuto perpétuo através das vossas gerações, não somente para fazer separação entre o santo e o profano, e entre o puro e o impuro, mas também para ensinar aos israelitas todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. Sobriedade, obediência completa, primeira coisa que o Senhor exigia, tanto que ele mostrou claramente a reação dele à desobediência, exterminou Nadab e Abiú, matou os dois, e agora ele fala de sobriedade. Vocês têm que ser sóbrios, não bebam vinho. É claro que essa ordem foi dada, e uma das razões é porque naquela época a oferta de água era muito precária. Então, como a água não era de boa qualidade, eles bebiam vinho. E eles usavam vinho para fins medicinais, para diminuição de gases, para desconforto lá intestinal, do estômago. Sempre eles estavam usando, além de também o vinho ser muito usado em cultos para outros deuses. Por causa disso, quer dizer, não tem água, eu tenho que beber vinho, porque a água era muito ruim. Então, eles tinham que beber vinho. Se eu estou com gases, bebo vinho. Se eu tenho problema lá estomacal, eu bebo vinho. Lembra de Paulo sugerindo ou falando para Timóteo tomar um pouco de vinho? Por causa disso. E mais ainda os cultos aos deuses. Então, ir para passar desse tomar vinho porque eu estou com sede e virar para a embriaguez era muito fácil. Tanto que a gente olha para as Escrituras e vai percebendo vários alertas sobre o perigo da embriaguez. Provérbios 20, versículo 1, diz que o vinho causa zombaria e a bebida forte provoca tumulto. Todo aquele que é dominado por eles não é sábio. Quando a gente olha para o profeta Isaías, Isaías também começa a falar alguma coisa, o Senhor o instrui a falar, porque estava havendo excessos ali naqueles dias. Isaías capítulo 28, o versículo 7 diz: mas estes cambaleiam também por causa do vinho e se desencaminham com a bebida forte. E aí ele continua: até o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. Estão tontos de vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Eles erram nas visões e tropeçam nos julgamentos. Olha só, por isso que o Senhor fala por meio de Moisés a Arão e a seus filhos: vocês não devem beber vinho. Vocês têm que estar sóbrios. E sóbrios por quê? Para que vocês consigam fazer a distinção entre aquilo que é puro e aquilo que é impuro, santo e profano. Mas além disso, vocês têm que estar sóbrios para ensinar os israelitas aquilo que o Senhor manda por meio de Moisés, as leis do Senhor. A sobriedade era exigida deles. Irmãos, neste capítulo trágico,
O Senhor conversa com Arão por meio de Moisés e fala também com os filhos e também com o povo. Olha, eu exijo de vocês obediência completa, assim como também exijo de vocês sobriedade. Vocês têm que estar sóbrios para saber distinguir entre o certo e o errado, o puro e o impuro, o santo e o profano, e mais, para saber ensinar as leis de Deus. Isso tem muito a ver conosco. Tem muito a ver conosco porque quando a gente chega lá no Novo Testamento, Tito, capítulo 2, versos 11 até o 12, a gente encontra: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens e ensinando-os para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Eu e você fomos chamados por Deus. Eu e você fomos salvos por Cristo para vivermos de maneira sóbria, justa e piedosa. E essa sobriedade envolve também o não embriagar-se. E não é novidade para ninguém, não deve, digamos assim, não é espantoso saber o quanto de cristãos que dizem ser seguidores do Senhor Jesus estão dominados pelo álcool, se embriagam, ficam bêbados. E é muito importante a gente lembrar que lá naqueles dias do Levítico, essa palavra foi dada a Arão, seus filhos e ao povo, foi dada diretamente aos sacerdotes. Quando a gente vem para o Novo Testamento, nós descobrimos que todos nós somos sacerdotes. O sacerdócio universal do crente. Eu não preciso mais ir a alguém para poder chegar até Deus. Eu posso, digamos assim, eu vou direto a Deus por meio de Jesus Cristo. Então todos nós somos sacerdotes. E aí eu quero aplicar esta palavra para nós como sacerdotes, pais, homens e mulheres, sacerdotes do lar. Eu sou responsável pela vida espiritual da minha família. E vamos imaginar eu então no final de semana, que é o meu dia de relaxamento como trabalhador, então eu vou para casa no final de semana, e então no final de semana, só para dar aquela relaxada, eu começo a tomar uma. Mas normalmente eu não tomo uma e nem tomo meia, eu tomo uma depois da outra. E a hora que eu vejo, eu já estou embriagado, falando coisa com coisa, ou, na melhor das hipóteses, eu estou lá na minha cama dormindo. Puxa, mas eu sou o sacerdote do lar, e uma das funções do sacerdote é ensinar. Mas eu não ensino porque eu estou embriagado, eu estou dormindo. E os meus filhos, ao invés de terem um pai e uma mãe, que no final da semana, quando tem maior tempo para estar com eles, para ensiná-los das Escrituras, para conversar com eles sobre questões da vida com Cristo, do relacionamento com Cristo, vida profissional, vida amorosa, eu não faço isso porque eu estou embriagado. Não estou sóbrio. Eu estou sob o efeito do álcool e não consigo discernir o santo do profano, o puro do impuro. A mensagem que o Senhor trouxe para Arão e seus filhos, ela cabe muito bem para hoje, para que nós lembremos que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo falou para a gente não se embriagar com o vinho, para a gente tomar cuidado. Meu irmão, minha irmã, talvez você é adepto de beber, bebe em casa ou bebe no bar, você às vezes afirma ser um cristão, mas não está agindo como um verdadeiro cristão, porque a sobriedade ela nos é exigida, não só para ensinar em casa, mas também para pregar o Evangelho. Quando a gente olha em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, lá diz: antes, reverenciai a Cristo como Senhor no coração. E aí vem: estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Estar preparado é a ideia de esteja pronto, esteja sóbrio para falar sobre o que Cristo fez na tua vida. Agora, com a cabecinha cheia de cerveja, o estômago cheio de cerveja e a cabeça com o efeito do álcool, você não vai estar preparado para falar de Cristo. Por isso, o Senhor exige que nós sejamos sóbrios, exige de nós obediência completa. Foi o que ele exigiu aqui de Arão e de seus filhos.
e começou já de forma trágica. Ele matou Nadab e Abiú. E aí ele continuou dizendo, olha, o que eu quero também de vocês é sobriedade. Vocês precisam estar sóbrios. E aí o texto é muito claro, se você acompanhou bem a leitura no versículo 9, fala para eles não beberem vinho nem bebida forte quando entrardes na tenda ou no tabernáculo. Quando seria o mesmo que falar assim, não beba quando você for ao templo. É isso que ele disse lá. E isso era fato, eles não podiam, foi isso que está escrito aqui, foi isso que Moisés disse para ele. Hoje, a ideia é não beba quando você for ao templo também. Só o detalhe é que o templo sou eu. O templo não é esse espaço que eu estou aqui, o templo é a minha vida. Então, se a gente for levar ao pé da letra, não beba quando você for entrar no templo ou for ao templo, no tabernáculo ou a tenda, lembre-se, hoje você é o templo. Paulo fala isso à igreja de Coríntios. Vocês estão esquecendo, ele falou que vocês são o templo do Espírito Santo. Então hoje vale a pena a gente lembrar essa exigência do Senhor, sobriedade. Primeira coisa, nesse capítulo trágico, o Deus Santo exige atitudes santas. Primeira delas, obediência completa. Segunda, sobriedade. E a terceira, o Senhor exige uma liderança coerente. A gente já descobriu que Nadab e Abiú morreu. Isso balançou bastante Arão, mas ele ficou em silêncio. Mas agora, quando a gente chega no final do capítulo, é um momento que ele vai falar. E no momento em que ele percebe que ele poderia ter mais 2 filhos mortos. Olha aí, a partir do versículo de número 12. Moisés também disse a Arão e aos filhos que lhe restaram, Eleazar e Itamar: tomai a oferta de cereais que restou. Um trocadilho entre os filhos que restaram e a oferta que restou. Das ofertas queimadas do Senhor, e comei-a sem fermento junto ao altar, pois é uma porção santíssima. Vós a comereis em lugar santo, porque esta porção das ofertas queimadas ao Senhor é tua e de teus filhos, assim me foi ordenado. Também comereis em um lugar santo o peito da oferta movida e a coxa ofertada, tu, teus filhos e tuas filhas, pois dos sacrifícios das ofertas pacíficas dos israelitas foram dados como porção tua e de teus filhos. Trarão a coxa ofertada e o peito da oferta movida, juntamente com a gordura das ofertas queimadas, para movê-los como oferta movida diante do Senhor. Isso pertencerá a ti e a teus filhos como porção para sempre, conforme o Senhor ordenou. Moisés procurou muito o bode da oferta pelo pecado, mas ele já havia sido queimado. Então ficou furioso com Eleazar e Itamar, os filhos que restaram a Arão, e disse-lhes: por que não comestes a oferta pelo pecado em um lugar santo, visto que é uma porção santíssima? O Senhor a deu a vós para tirardes o pecado da comunidade, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Já que o sangue do bode não foi levado para dentro do santuário, certamente devíeis tê-lo comido em um lugar santo, conforme eu havia ordenado. E aí então Arão fala, então Arão disse a Moisés: hoje eles ofereceram uma oferta pelo pecado e o holocausto diante do Senhor, e essas coisas aconteceram. Se eu tivesse comido hoje a oferta pelo pecado, será que isso teria sido agradável aos olhos do Senhor? Moisés ouviu essas palavras e elas lhe pareceram aceitáveis. A ideia é: uma parte do sacrifício oferecido como pecado ou pelo pecado deveria ser comido por Arão e por seus filhos. Observe aí que várias vezes fala se eles comeram, que eles deveriam comer. Várias vezes fala isso. Por quê? Porque ao comerem a parte que era dedicada a eles, sacerdote, indicava que Deus havia aceitado a oferta que foi oferecida. E uma vez que Deus aceitou a oferta, ele então perdoava o povo. Se a oferta não foi comida, indica que Deus não aceitou o perdão e o povo ainda continua culpado. Por isso é que Moisés ficou furioso quando ele procurou: cadê o animal que vocês tinham que ter comido e não comeram?
e ficou sabendo que o animal foi todo queimado. E aí então Moisés chama a atenção dos 2 filhos de Arão. Vocês deviam ter feito o que eu falei para fazer. E aí é a hora que o Arão, que ficou calado até agora, desde a morte dos 2 primeiros filhos, Nadab e Abiú, quando ele ficou quietinho, no final agora ele fala. E o que dá para perceber é que ele fala, se a gente pudesse vê-lo, talvez ele falou assim com a voz meio que embargada, enrolada, talvez com lágrimas nos olhos, cheio de medo. A resposta dele mostra esse medo. Ele falou assim: se a gente tivesse comido, será que Deus se agradaria? E aí ele está pensando o seguinte: hoje nós fizemos isto, isso e isso. Na verdade ele falou, nós oferecemos esse sacrifício, oferecemos aquele, e essas coisas nos aconteceram. Possivelmente ele pensou assim: e os meus filhos morreram. Nós fizemos isto e deu no que deu. 2 já morreram. Me sobraram 2 filhos. Se eu tivesse comido, será que o Senhor teria se agradado? O povo está de luto. De repente o que Nadab e Abiú fizeram que provocou a ira do Senhor, de repente o Senhor os matou, mas está irado com a gente também como família. Como que eu poderia... Olha, me perdoe, Moisés, mas eu estou confuso. Não sabendo o que fazer direito, resolvemos não fazer nada. E o texto diz que Moisés entendeu e aceitou as palavras que Arão disse. A gente olha no livro aos Hebreus, lá no capítulo 7, versículo 28, a gente encontra que a lei, ou por causa da lei, ou por meio da lei, foi constituído como sumos sacerdotes homens sujeitos a fraquezas. O Senhor, Deus, ele é exigente, mas ele não é insensível. O que ele exige de Arão e dos seus filhos, assim como ele exige de nós hoje, é um comportamento coerente, uma liderança coerente. Mas ele sabe que nós somos falhos. Ele sabe que nós temos medo. Ele sabe que nós tutibiamos diante de algumas situações. Mas o que ele quer é que nós sejamos coerentes. No mínimo, podemos assim dizer, que tenhamos uma boa explicação para dar. E o que Arão fez aqui realmente foi uma boa explicação que foi aceitável. Ele estava com medo, ele estava em dúvida. Afinal de contas, não é todo dia que se perde 2 filhos de uma vez só. E ele perdeu 2 filhos de uma vez só. E no decorrer do dia, ou talvez dos dias ali, ele vê a possibilidade de perder mais 2. Um passo errado poderia. E esse cuidado dele acaba sendo a liderança coerente que foi aceita por Deus. Deus não quer líderes perfeitos, Deus não quer pessoas perfeitas, no sentido assim, ele sabe que nós somos imperfeitos. Foi quando ele conversou com a mulher samaritana, em que ele disse: você respondeu bem. Quando ele falou: vai, chama teu marido, e ela disse: eu não tenho marido. E ele diz: você respondeu certo. O que ele estava querendo não era necessariamente uma mulher perfeita, mas uma pessoa honesta. O que o Senhor espera de mim e de você como homens e mulher de Deus é que nós sejamos coerentes, sinceros para com Ele. Ele compreende as nossas fraquezas, mas Ele quer a sinceridade do nosso coração. E o que foi extraído do coração de Arão nesse momento foi a sinceridade. Ele foi sincero. E ele disse: eu não sei o que aconteceria se eu tivesse comido, se nós tivéssemos comido. Irmãos, quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente fica feliz. Porque enquanto a lei escolheu homens que são imperfeitos, Deus manda Jesus, que é o sumo sacerdote, homem, filho de Deus, perfeito, sem falha nenhuma. Quando a gente olha então para Jesus, a gente pode ter nele a direção para que possamos viver com o Senhor, tendo um relacionamento com Ele de obediência completa, de sobriedade e de uma liderança coerente.
E aí eu quero de novo aplicar para nós como líderes dos nossos lares. O Senhor quer que a gente tenha uma obediência completa, meu irmão e minha irmã, para que a nossa família seja de fato uma família que caminhe firme com o Senhor. Para isso, seja sóbrio. Por favor, deixe de lado essa história de beber. Principalmente se você é aquele que não consegue ficar só em meia latinha ou numa tacinha. Se você já sabe que você é o tipo que vai se embriagar, vai tomar todas, perdendo a oportunidade de ensinar os da sua casa, perdendo a oportunidade de abençoar a vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, mude de atitude. Porque o Senhor, a ira do Senhor continua a mesma. E talvez você pode estar achando que a tua situação com ele está muito beleza, mas de repente lá no final você vai ouvir dele que ele não te conhece. Então olhe para Jesus, firme-se em Jesus, para que você tenha uma obediência completa, para que você tenha sobriedade, viva sóbrio e tenha uma liderança coerente. Como que a gente consegue isso? Só por meio de Jesus e por meio da sua palavra. Nós, ao obedecermos, ao lermos a palavra, conseguiremos ter essa obediência à palavra e conseguiremos ter uma vida de obediência ao Senhor. Ao lermos a palavra, estaremos tendo uma vida sóbria, porque a palavra nos faz sóbrios. Quando a gente se voltar para a palavra de Deus, a nossa liderança será conduzida pela palavra de Deus. E mais do que isso, a você que ainda não tenha Jesus como o Senhor da tua vida, ao ler a palavra você reconhecerá Jesus como o Senhor. E aí então Ele salvará você. A nossa oração nesse capítulo, que é um capítulo trágico, é que a gente consiga lembrar que Deus, Ele exige de nós compromisso diário, atenção diária, olhos fixos nele, não deixando se apegar às coisas deste mundo, mas tendo uma vida realmente séria com ele. E meus irmãos, podem ter a certeza que o Senhor que agiu lá tão severamente com Nadab e Abiú, colocando Arão numa situação no final do capítulo até de medo, de suspense, mas ao mesmo tempo de sinceridade e coerência, é o mesmo Deus que age e quer de nós e requer de nós um compromisso muito sério. Nosso Deus é santo. Para a gente andar com Ele, precisamos estar em santidade. Isso é possível? Sim. Por nossa causa? Não. Por causa de Cristo. Como as crianças desenharam, nós só não somos atingidos pela ira de Deus que nos consumiria ao tentarmos nos aproximar dele, porque nós o fazemos hoje por meio de Cristo. E isso é motivo para a gente celebrar ao Senhor, mas ao mesmo tempo assumirmos o compromisso de obediência completa, sobriedade e liderança coerente. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e nos conduzir por meio do Espírito Santo dele a uma vida coerente, diariamente, vida de santidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta palavra, um capítulo tão trágico, que é até triste de ler, mas ao mesmo tempo sabemos que se ele foi preservado para chegar até nós, é porque ele pode nos ensinar muito. Eu oro pelos irmãos e irmãs que têm sido dominadas pelo álcool, não têm tido controle, têm bebido e têm perdido a sobriedade. E ao perderem a sobriedade, com certeza não oferecem ao Senhor uma obediência completa e muito menos uma liderança coerente. Eu oro para que eles encontrem no Senhor a satisfação que eles têm buscado na bebida e possam então ser restaurados pelo Senhor para que vivam de maneira santa, justa e piedosa, sempre prontos a falar do Senhor Jesus a qualquer pessoa. Nós pedimos isso e sabemos que podemos ter isso do Senhor por causa de Jesus Cristo, por causa do Teu Santo Espírito que habita em nós. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá e pelas chances a cada dia que o Senhor nos dá de sermos alertados para mudarmos de vida. Fala ao nosso coração, por Teu Santo Espírito, haja e que cada um de nós permita esta ação poderosa do Teu Santo Espírito. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua semana e após
a ministração, você pode, pelo grupo do WhatsApp da igreja, mandar o seu versículo bíblico, foto da família, cânticos, as crianças podem mandar os desenhos. Vamos ter o nosso tempo de comunhão. Que o Senhor abençoe muito a tua vida e até a nossa próxima transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor.